Como é que foi trazer Zé Roberto Fernandes para Araraquara? Porque assim, o Zé Roberto Fernandes tem um recorde desde os anos 70 para cá. E na conversa que nós tivemos com ele, quem trouxe ele para cá foi você. Como é que foi trazer Zé Roberto Fernandes para cá? Quando eu estou administrando a Rádio Morada do Sol, a Rádio Morada do Sol começou em 1970 como uma rádio musical. Na verdade, o objetivo da Rádio Morada do Sol era copiar o estilo da Rádio Excelsior. A Rádio Excelsior era a coqueluche dessa época no rádio e só tocava música. E, em geral, se notabilizou porque tocava músicas exclusivas que ninguém tinha. Inclusive, um locutor famoso da Rádio Excelsior chamado Antônio Celso. O Antônio Celso, quando tocava uma música exclusiva, aparecia a voz dele dizendo exclusiva. E o Antônio Celso, logo que inaugurou a Morada do Sol, ele veio aqui em Araraquara, eu tive com ele deu entrevistas. Nós tínhamos um locutor já falecido, José Conde Sobrinho, imitava o Antônio Celso com uma perfeição incrível. E aí, relativamente a essa novidade, né, que era a Rádio Morada do Sol, ela não tinha esportes, era só música. Chega um certo momento que se resolve que seria montar um departamento esportivo. Porque até então, quem narrava os jogos da Ferroviária era só a cultura. Só a cultura. Só a cultura. Tá. Se não me engano, era o Wilson Luiz, que era o narrador. Bom, então vamos montar um departamento esportivo. E eu me lembro que da minha época de narrador, que foi extensa, né? Porque o Wilson de Freitas, que foi quem me levou para a cultura, em 1964, ele é contratado pela Rádio Bandeirantes. E, na época, a Rádio Bandeirantes tinha como principal astro Pedro Luiz Pauliello, que era um nome consagrado no rádio esportivo. Formava uma dupla com Mário Moraes, que também era outro comentarista assim, de mão cheia. Então, quando o Wilson vai embora, eu fico no lugar dele. E eu fui o narrador da volta da Ferroviária, porque ela tinha caído para a segunda divisão, e eu sou o narrador da campanha do ano seguinte, quando ela retorna à primeira divisão, que hoje é a Série A. Sim. E nessas idas e vindas pelos estádios, eu tive, assim, contato com muitos profissionais do microfone, né? Eu me lembro que fiz amizade, né, com Loureiro Júnior, com Braga Júnior, Flávio Araújo, Joseval Peixoto. E entre essas amizades, o José Roberto. A gente se encontrava de vez em quando em algum estádio, em geral, quando se narrava jogos da Ferroviária em Ribeirão Preto. Bom, quando a rádio teve essa intenção, a primeira pessoa que me veio à mente foi ele. Por quê? Porque exatamente eu convivi com ele muito em estádios, né? Ele ia narrar para a rádio dele, que eu não me lembro agora, se era alguma rádio Era a rádio de Franca, parece que Uberlândia, daquela região. Ele trabalhou ali, né? naquela região, né? Porque foi isso. Então, nesses nossos convívios, né? Como vai, beleza, trocando figurinhas, eu me lembrei dele. E aí entrei em contato com ele e nós íamos ter um evento aqui em Araraquara de basquete. Eu não me lembro se era campeonato sul-americano, mas a nata do basquete brasileiro, o Oscar Schmidt, estava começando no auge. E eu convidei para ele fazer a narração desse período e foi o marco inicial da contratação dele, até hoje, né? Porque ele não foi embora. Sim. Está aqui até hoje.